Doutor Eliano Pellini, fazia tanto tempo que ele não vinha, mas agora a gente vai conversar, mitos e verdades, pergunta, tudo completo. Olá. Por que abandonou a gente? Estava esperando você voltar. Por favor. Senti saudades. E eu também. De lógico. verdade. Eu falei, não é, cadê, doutor Pellini? Cadê o doutor Pellini que nunca que vem? Mas foi bom. Aumenta a ansiedade. O que é esse broxinho aí? Isso aqui eu comprei na Olimpíada, lá no Rio de Janeiro. Eu fui participar de um evento médico lá. Achei tão interessante essa ideia das pessoas se tocando, né? E ele é tridimensional, né? Então gostei, achei. E usa. Pena que perdemos muita coisa em 2016, né? Pois é. Mas sempre a esperança, né? Sim. Vamos falar sobre infecção urinária em mulheres. Sim. É comum mulher ter muita infecção urinária, doutor Pellini? Anatomicamente, as mulheres têm uma desvantagem. A uretra é muito curta. Então, a relação entre a bexiga e a uretra na mulher são 5 centímetros apenas do orifício externo. Enquanto que os homens, como a uretra é intrapeniana, tem homens que têm 20, 22 centímetros de uretra, não de pênis, né? O pênis, em média, tem 12, 14 centímetros, mas você tem no homem uma uretra que passa pela próstata até chegar na bexiga. Então, infecções urinárias no homem, entrando pela uretra, são muito raras, porque é um espaço muito longo para as bactérias percorrerem. Já no universo feminino, em contato com o ato sexual, rapidinho chega. Rapidamente chega. Existem fenômenos simples, como agachar, por exemplo, aspirar, tossir, que podem puxar bactérias da parte externa para dentro da bexiga. Que coisa! E as infecções urinárias se dividem em 3 grupos. Grupos complicados e simples. A cistite, que é uma infecção da bexiga, é uma infecção urinária simples. Já a infecção da ureter, que é o canal que vai do rim até a bexiga, ou do próprio rim, já são infecções graves, chamadas infecções altas ou pielonefrites. E as uretrites são infecções do canal urinário, geralmente por trauma, por sofrimento local. Infelizmente, o canal vaginal é muito próximo à uretra e a penetração sexual favorece a entrada de bactérias dentro da bexiga. A maioria das mulheres tem receio que essas bactérias venham do parceiro, mas na verdade são bactérias do seu próprio intestino que convivem nessa região em ambiente negativo e podem ser levadas para dentro da bexiga pelo ato sexual. Ou por outros motivos, constipação, por exemplo. É muito comum mulheres constipadas terem mais infecção urinária, porque essa região está mais contaminada por bactérias que estão ali há mais tempo. Perfeito. Então é físico, né? A distância é pequena, então é fácil chegar. E a natureza fez com que as mulheres tivessem que urinar agachadas, para que a bexiga ficasse numa posição horizontal, e durante o ato de urinar agachada, a vagina se abre e entram componentes que favorecem os lactobacilos. Entra oxigênio, a ventilação permite um equilíbrio de umidade. O que é comum hoje, você vê mulheres querendo urinar de pé, como se fosse um ato de empoderamento. É evidente que em banheiros químicos isso ajudaria. Sim. Mas urinar de pé é um inconveniente importante, porque favorece infecção. Principalmente se você estiver no chuveiro, urinando de pé no chuveiro. A bexiga está numa posição ruim e o contato intelectual com a água do chuveiro faz você treinar a urinar sempre pensando em líquido ou vice-versa. Então isso favorece na mulher mais velha perda de urina quando abre a torneira. Porque associa o barulhinho. Do líquido que está caindo no chuveiro com a perda urinária. Que coisa. Então veja, detalhe simples, mulheres que têm incontinência urinária, às vezes criaram esse circuito de identificação do barulho da água com a perda urinária. Vamos ver outra imagem. São essas, mitos e verdades então, na sequência. Doutor Pellini, é mito ou verdade que paciente com cálculo renal tem mais chance de desenvolver infecção urinária? Isso infelizmente sim. O que tem de truque interessante na anatomia urinária é que é uma lavagem constante. Você ingere líquido, lava o rim, lava o ureter, lava a bexiga e elimina. Então seria ideal na mulher urinar rapidamente toda vez que sentir vontade. Porque se ficar a urina retida na bexiga, ou no ureter, ou no rim, isso favorece a infecção. Então segurar xixi faz mal. É muito ruim. O ideal seria exonerar rapidamente quando tiver vontade. No caso de pedras no rim, forma-se um obstáculo. E ali onde a urina não passa, aumenta a chance do rim sofrer um processo infeccioso grave.
Perfeito. Apesar de pequenos cálculos, não tem indicação cirúrgica, porque muitos deles escorrem pelo ureter, caem na bexiga e são eliminados. Mas, infelizmente, há cálculos grandes, chamados piélicos, na saída do rim, que podem favorecer a infecção. E essa é uma das principais causas de transplante de rim no nosso país, que são infecções urinárias maltratadas que lesaram o rim, levando à insuficiência renal, a necessidade de diálise e transplante do rim. É mito ou verdade que glicemia alta é um fator de risco para a infecção? A glicemia alta significaria risco diabético. Hoje você tem medidores que te dão facilmente o seu índice glicêmico, mas tem muitas pessoas que não reconhecem que estão com diabetes, ou às vezes sabem, mas não tratam. O excesso de açúcar no sangue faz com que o rim elimine mais açúcar na urina. Tanto que muitas clientes fazem diagnóstico porque uma delas urinou no campo e as abelhas vieram sobre a urina, porque tem muito açúcar. Nesse caso, o açúcar favorece o crescimento de bactérias também. Você favorece o crescimento de bactérias intestinais e, infelizmente, diabetes está associado a baixa resistência. Então, você tem o fator mecânico do açúcar, tem o fator de diminuição de resistência e, infelizmente, as mulheres diabéticas, elas são, às vezes, mais obesas, ou melhor, as mais obesas são mais candidatas a diabetes. E mulheres obesas têm várias dobras cutâneas, têm pouco acesso ao seu espaço vaginal por um abdômen volumoso, isso dificulta a higiene, dificulta eliminar urina, às vezes pequenos resíduos de urina ficam nesse local. O que a gente vê muito no exame ginecológico, e geralmente a cliente urina antes de ir para a sala de exame, é que ela fica cheia de pequenos pedacinhos de papel higiênico, porque ela pretende fazer uma higiene mais cuidadosa, já que vai ao médico, e o papel se fragmenta e forma pequenos pedacinhos em volta da uretra. Isso também não é legal. É muito ruim, porque depois muitos deles podem irritar o local ou até entrar dentro da vagina e da uretra. Então, o ideal que se aconselha, se você vai urinar em um ambiente confortável, dobrar o papel higiênico em 3 ou 4 partes e usar como se fosse um mata-borrão. Não há necessidade de esfregar, de comprimir, só secar. Esse ambiente, a urina em ambiente protegido, com lactobacilos e acidez, não causa nenhum processo irritativo. Mas quando você esfrega, é ruim. A gente vê muito essa frequência. É mito ou verdade que não existe outro tipo de tratamento além dos antibióticos? A maioria das mulheres que tem infecção urinária de repetição, a gente chama de repetição aquelas que são 3 vezes durante o ano. Sabem qual é o antibiótico que lhe faz conforto, já tem a receita prescrita e acreditam que o tratamento é apenas esse. Mas é evidente que há várias outras alternativas. Existem alguns vegetais que protegem a bexiga e isso é importante porque para que a própria urina não agrida a mucosa urinária, você tem naturalmente uma película de gelatina dentro da bexiga que evita o contato da urina com a mucosa. Infelizmente, infecções de repetição vão causando microúlceras nessa bexiga e as bactérias entram em contato com a mucosa e favorecem uma infecção persistente, infecção urinária crônica, cistite intersticial. E essas clientes acabam tendo necessidade de usar antibióticos várias e várias vezes e acabam fazendo resistência daquela bactéria ao antibiótico. Em alguns casos é preferível você melhorar a defesa, fornecer probióticos para que o intestino melhore também a sua flora, usar cranberry, são determinadas plantas que têm acidez protetora. Então não é só antibiótico. E o grande investimento é você criar hábitos saudáveis. Não urinar de pé, dentro do chuveiro, treinar a sua musculatura pélvica, o assoalho pélvico com fisioterapia, com exercícios diários. E principalmente ficar atento porque quem tem que prescrever o antibiótico é o médico depois de um exame de cultura para saber o antibiograma para aquela bactéria. Hoje, infelizmente, nós estamos numa época pós-microbiótica, onde você já tem antibióticos que foram muito úteis 10 anos atrás e que hoje já não tem mais eficácia. É mito ou verdade que a infecção urinária pode provocar confusão mental? Infelizmente, em pessoas de mais idade, Regina, não aparece febre e você às vezes tem uma internação de uma senhora de 70, 80 anos ou um senhor de 90 anos que faz uma demência senil fingindo que está confuso e na verdade ele não tem uma demência, ele tem uma sepsemia por infecção urinária. É muito comum em mulheres mais velhas, pós-menopausa,
você ter cistites de repetição. A história é muito comum, 3, 4 cistites por ano, de repente faz uma infecção urinária grave e o diagnóstico é feito por confusão mental e não pela febre. Que coisa, doutor. Em idosos também você desidrata muito fácil. Então você tem um comprometimento. O rim não filtra porque não tem líquido. E a bactéria que está no rim provoca infecção. Mas como a pessoa de idade não tem defesa, não faz anticorpos, não faz febre. E aí só se diagnostica, às vezes, pela desidratação profunda ou confusão mental. A confusão mental depois passa? Sim, a hora que você hidrata e trata a infecção urinária, melhora na hora. É surpreendente. Que coisa. Porque algumas famílias querem levar o idoso, olha, ele está confuso, ele está com agressividade. E aí o exame de urina confirma o processo, você trata rapidamente por via endovenosa, em 2, 3 horas, ele acorda e não se lembra do que estava causando, às vezes gritando, xingando a família. Não lembra? Não lembra. É mito ou verdade que lavagem frequente da área íntima ajuda na prevenção do problema? Não, na verdade, a natureza bolou o órgão genital com pelos ao redor, como se fossem os cílios, para proteção mecânica. E, teoricamente, não haveria necessidade de você fazer uma higiene especial nessa área. Como as mulheres modernas estão se depilando quase completamente, você tem hoje mais facilidade de infecção, porque essa defesa que é dada pelos pelos, pela umidade, não existe mais. Então, hoje se aconselha que você faça uso do seu sabonete, que você se sente confortável, e depois faça um enxágue usando produtos íntimos, entre aspas, que tenham pH 3, 4,5. A genitália feminina precisa ficar entre 3 e 4,5 de pH, a vagina também. Se você consegue fazer uma higiene apenas com esse produto chamado sabonete íntimo, muitos deles não são sabonetes, são ácido lático. Para você usar um sabonete sólido, você tem que fazer uma esterificação da proteína que está no sabonete. Então, todo sabonete em barra, sólido, não é útil para essa região, porque ele não consegue ser ácido, porque para fazê-lo tem que alcalinizá-lo. Então, se aconselha na região sempre sabonetes líquidos, mas não precisa fazer ducha, não precisa fazer esfregação, nem nada, né? Eu tinha uma cliente no passado que ela me disse, doutor, eu mesmo faço o meu sabão, porque me dá mais segurança. Só que, na verdade, como é que ela fazia sabão? Banha de animais com soda cáustica. Nossa, muito agressivo. Todos os sabonetes alcalinos em barra têm soda cáustica. Então, teoricamente, melhor usar talvez um glicerinado, mas depois acidificar a região. Perfeito. E ventilá-la, né? O objetivo de ventilação é bastante ideal. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente responde daqui a pouco. Seguida. As perguntas que o pessoal de casa mandou para o Dr. Pellini, a primeira foi enviada pela Giovana. A infecção urinária pode ser transmitida em banheiros públicos e através da relação sexual? Bom, Giovana, não é possível adquirir uma infecção urinária num banheiro público. Não. Não há chance dessa bactéria que talvez esteja no assento, esteja no ambiente, entre na uretra sem haver um trauma, um contato. Então, não é comum. Na relação sexual, sim, mas não é o pênis do parceiro contaminado por alguma bactéria que ele tenha infecção. Não é transmitida pela por relação ele. Sexual. Mas a relação sexual favorece trauma, favorece atrito, microfissuras, e as bactérias que estão ali já da sua própria origem podem entrar na uretra. Perfeito. O que se aconselha, então? Se você for urinar, sempre urinar pós-ato sexual. Isso é saudável? É saudável porque você faz uma limpeza mecânica. Só que existem mulheres que têm perdas urinárias no coito. Então você pode ter perda urinária pela excitação sexual, orgasmo, e você pode ter perda urinária por presença do pênis dentro da vagina. Isso são fenômenos chamados incontinências urinárias pós-coito. Diferente, por exemplo, de mulheres que ejaculam líquido ou que têm esguichamento de líquido ou secreções mais volumosas que às vezes incomodam o parceiro ou ela própria. Mas perder urina ao ter relações no orgasmo ou na penetração, isso exige investigação para ver se não há uma perda urinária ou esforço. Perfeito. E o ato sexual, então, essas mulheres que têm esse medo de perder urina no ato sexual, urinam antes. E aí depois do ato sexual só vão urinar na manhã seguinte. E o saudável é logo depois. É logo depois. Então, se puder, tomar bastante líquido antes da relação sexual para urinar, se possível, depois.
Álcool não, né? Não falamos em álcool ainda, Não. porque o álcool aumenta a diurese, mas a contração urinária é prejudicada. Ana Clara, em menos de um ano, já tive 3 vezes infecções. Uma amiga me falou que existe uma espécie de vacina em forma de comprimido que aumenta a imunidade contra a bactéria causadora da infecção urinária. Como esse remédio funciona? É seguro? E eu emendo, é verdade? É verdade, né? Nós temos hoje quase 70% das infecções urinárias causadas por uma bactéria intestinal chamada Escherichia coli. Quem teve 3 infecções num ano tem incontinência urinária de repetição. E quando é a mesma bactéria, seguramente essa bactéria vem do próprio intestino dela. E é sinal que o sistema de equilíbrio de defesa, que são lactobacilos e bacterióides frágeis, bactérias do bem, estão baixas em relação a essa bactéria do mal chamada Escherichia coli, que no intestino não causa nada, mas na uretra é muito comum infecções de repetição. O lugar dela é no intestino, né? Porque ela gosta de ambientes alcalinos. Por isso que a acidez vaginal protege contra. Agora, a partir do momento em que você confirmou, olha, tem infecções por Escherichia coli de repetição, existe possibilidade de você fazer uma vacina contra Escherichia coli. Então você ingere um preparado de cápsulas de Escherichia coli, você produz anticorpos contra essa bactéria e isso aumenta a sua imunidade. Os resultados não são 100% seguros, é muito individual e tem que ter uma indicação médica, porque teoricamente tem que se identificar a bactéria, preparar a vacina e depois sim ficar atento para ver se ela está tendo menor redução. Muitas mulheres, além da vacina, usam antibiótico profilático. Então você tem antibióticos que em doses altas tratam a infecção, mas em doses esporádicas, mensais, semanais, podem aumentar a quantidade de antibiótico na urina, facilitando. Então hoje às vezes você usa junto. Você usa uma vacina e usa antibiótico de proteção. Agora, o ginecologista não é o melhor indivíduo para tratar a infecção urinária. Cistite, sim. Então o ginecologista está treinado para fazer tratamento de infecções urinárias não complicadas. Complicou? Complicou, isso já é complicado, uma de repetição, ou infecções renais, o urologista tem muito mais capacidade técnica para isso. No nosso caso, quando lidamos com gestantes, qualquer infecção urinária em gestantes é complicada, porque tem o embrião, tem o feto que podem correr risco de um parto prematuro, já que as infecções favorecem contrações involuntárias. Tá certo. Mais uma pergunta. Jennifer, estou tratando a infecção urinária, mas tenho exames de Papa Nicolau e colposcopia marcados. Posso fazê-los mesmo assim? Sim, Jennifer, não há inconveniente em você estar tratando uma infecção urinária e fazer um exame de rotina ginecológico. O Papa Nicolau seleciona células do colo do útero e da vagina e não tem ligação com a bexiga. E, teoricamente, o exame de colposcopia vai ser até útil, porque durante o exame você vê a uretra, vê a vagina e pode ver, por exemplo, se a uretra está inflamada. Algumas senhoras mais idosas têm saída da mucosa uretral para fora, chama-se carúncula, e isso é um fator de infecção muito comum. Então pode fazer sim e alertar o médico que você está fazendo um tratamento, porque na hora de colocar o espéculo, ele precisa saber para não te trazer inconveniente de esforço, porque você pode ter dor, mas não há motivo para remarcar. Perfeito. Dr. Eliano Pellini é médico ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do Dr. Pellini é 5052-1409. 5052-1409. E-mail secretaria@consultorio.med.br. secretaria@consultorio.med.br. Eu gostaria que as telespectadoras mandassem opinião daquilo que vocês querem ouvir. Essa pauta foi baseada num índice de procura muito interessante. Qual que é o Instagram, Dr. Pellini? É @Eliano Pellini. Eliano Pellini, sem H, Eliano, viu que já me perguntaram. Ou mandar para o meu e-mail, para a secretária, porque isso a gente vai na demanda do que a sua telespectadora quer. Perfeito. Me sinto mais confortável falando de um assunto que não é do meu interesse específico, e sim da sua plateia. Porque a gente faz o programa para quem está em casa, Lógico, né? Sem dúvida. E então, muitas clientes não têm acesso ao ginecologista de forma específica. Então, a gente pode colaborar trazendo experiências, informações que vão ser úteis não para tratar, lógico,
mas para orientar a se sentir mais segura. Perfeito, então pronto, entra no Instagram ou do @Gazeta Mulheres ou nas redes ou no telefone, no e-mail do Dr. Pellini e diga o que você gostaria que a gente tratasse seleciona. aqui. Perfeito. Saudades do senhor, bom vê-lo de volta. Obrigado. Vai com Deus, viu? Muito obrigada.